E vamos para mais uma aula de filosofia. Hoje nós iremos falar sobre o Paul Feyerabend. Ele foi um filósofo e epistemólogo austríaco que nasceu em 1924 e morreu em 1994. O Feyerabend, ele foi muito conhecido pelo seu livro Contra o Método. Eu tinha esquecido o nome do livro, mas eu lembrei rapidão. Ele ficou muito conhecido por esse livro e, como o próprio nome do livro já diz, é contra o método. E eu vou explicar mais tarde sobre a temática desse livro. Mas, basicamente, ele se inspirou muito pelo seu professor, que foi o Popper. Ele dizia que uma teoria ela só poderia ser considerada científica se ela viesse do princípio da falseabilidade. Por um tempo, o Feyerabend se embasou nessa teoria, só que aí logo depois ele virou muito amigo do Thomas Kuhn. E o Thomas Kuhn, ele dizia que o progresso científico, ele se movia, ele mudava através das mudanças de paradigmas, basicamente das mudanças sociais. A gente pode tomar de exemplo a questão de que antes, na Idade Média, a gente tinha um modelo, não era um modelo capitalista, né? A gente tinha um modelo dos feudos mesmo. E aí foi mudando a sociedade, a forma como a sociedade pensava, através dessa mudança de paradigma. E aí o Feyerabend, ele foi um pouco mais além sobre esse pensamento. Ele falava que para ocorrer essa mudança do paradigma, todos os conceitos, que quando ocorre, ele dizia que quando ocorria essa mudança de paradigma, todos os conceitos e os termos científicos, eles são alterados, entendeu? Tudo tem que alterar, não é só uma coisa. O Feyerabend, ele rejeitava essa existência de regras metodológicas universais para as ciências. O que eram essas regras metodológicas? É que os métodos científicos eram só que só um estava certo, só um filósofo estava certo, e era isso, porque antigamente os filósofos eles queriam provar o seu método como o certo, e era isso, e aí eles ficavam brigando entre si. Só que o Feyerabend, ele defendia que a ciência, na prática, ela é uma atividade anárquica, onde tudo é válido, todo conhecimento é válido, tudo vale para o avanço do conhecimento. E aí a visão que ele tinha era que o progresso científico, ele se dá através da transgressão dessas regras e da diversidade de conhecimento. E para finalizar, nós temos outra obra dele que também foi muito importante, que foi Matando o Tempo, que foi a sua autobiografia. Ele escreveu mais ou menos em um mês e terminou semanas antes de morrer, isso em 1994. Em Matando o Tempo, ele fala sobre a sua infância, sobre a família, sobre a ascensão do nazismo, a Segunda Guerra Mundial, os seus amores, sobre a filosofia, o que era filosofia para ele lá. Ele falava sobre as pessoas que ele conhecia, sobre os filósofos que eram seus amigos, enfim, sobre as suas experiências. A gente encontra nesse livro, desde a sua experiência na Segunda Guerra Mundial, como soldado alemão, até ele ter que sair dessa guerra, porque ele levou 3 tiros, e aí ele ficou muito machucado, e aí ele teve que sair. Mas a gente também encontra ele falando sobre a infância solitária que ele teve em Viena, sendo de classe média baixa. Encontramos também sobre os 4 casamentos dele, sobre os seus amores, suas amantes, sobre as suas experiências na universidade, e ele também falando sobre o seu método, que na verdade não era um método, porque o Feyerabend, ele não era um filósofo que escrevia métodos ou ditava regras. Na verdade, ele ia contra esse método, como eu já tinha explicado. Mas o Feyerabend, ele foi um filósofo muito importante, porque ele criticava isso e ele sabia como fazer isso. E é basicamente isso. Estou aqui para falar sobre o período histórico
que o Paul Feyerabend viveu. Ele viveu entre cerca de 1924, nasceu em 1924 e morreu em 1994. Que nesse período, nesse intervalo de 1924 a 1994, foi um período que foi marcado por grandes transformações sociais, políticas e científicas. Ele nasceu na Áustria e também ele experimentou um pouquinho da instabilidade da Europa, que foi justamente entre as duas guerras mundiais, onde aconteceu o crescimento do totalitarismo e os efeitos da Segunda Guerra Mundial, né, total. Na década de 60, né, ele se destacou pelas críticas que ele fazia ao empirismo e ao método científico tradicional. Ele argumentava que não existiam regras fixas para a ciência. Ele promovia uma visão mais geral e futurística, poderia dizer, do conhecimento no seu trabalho famoso, que o mais famoso é o, se eu não me engano, é Argand's Method, alguma coisa assim, não sei falar muito bem inglês. Ele também, era muito marcado pela questão da revolução cultural, que era uma crescente desconfiança nas instituições estabelecidas, né? E a ascensão de movimentos sociais. No geral, o momento histórico que ele viveu foi muito crucial para a questão do desenvolvimento de pensamento crítico e da filosofia da ciência, que fez com que refletisse as tensões entre a razão científica e a diversidade das perspectivas culturais e epistemológicas. Oi, gente, eu sou a Giana e agora a gente vai falar um pouquinho sobre o que é a ciência para Feyerabend e o método que ele propunha. Então, ele é o símbolo de radicalização da ciência, porque ele muda completamente o que antes era uma coisa imposta para os cientistas e para a sociedade, que a ciência deveria ser isso, isso e isso, que os cientistas deveriam seguir esse método, esse método, esse método. E ele vem para mudar isso. Ou seja, ele diz que a ciência não é uma atividade anárquica, não é uma coisa imposta. Há vários fatores que determinam o que é a ciência. Vai desde a metafísica até a economia e política. Ele diz que a ciência é uma atividade imposta pela cultura ocidental, assim como a religião. Mas tem um porém, diferente da religião, a ciência não conseguiu se desprender do Estado. A religião, ela já conseguiu se desprender do Estado, a ciência não. Para ele diz que, tipo assim, há muitas coisas que para a ciência são viáveis, mas o Estado, visando seu próprio interesse, meio que engaveta essas ideias que, tipo, coisas que seriam viáveis para a ciência e que fariam bem para o nosso mundo, né? Enfim, para o nosso meio ambiente, mas que não são feitas porque simplesmente o Estado resolve não fazer por conta que vai prejudicar o financeiro deles. Tipo, carros a água, a hidrogênio. E, tipo, é viável para ciência, mas o Estado não deixa, porque vai prejudicar as empresas de petróleo e todas essas empresas que geram muito lucro para o Estado. Para ele, a escolha da ciência ela é estética, ela é subjetiva. Ou seja, a ciência, como conhecimento, ela não deve se distinguir da não ciência, como o mito, como a poesia, como a metafísica, porque para ele não há universalidade metodológica, ou seja, na qual as formas de vida e os pensamentos, eles podem sim coexistir democraticamente. A gente vai falar um pouquinho agora sobre o método dele, que é o Vale Tudo. Como a gente já havia falado antes, para ele, a ciência não é uma coisa só, ela não é homogênea, ela não é uma validade universal, não vale para todo mundo, entende? Ela pode ser construída de diversas formas. E o conhecimento científico, ele não é o maioral. Ele não manda em tudo, ele não é o que abala, entende? Ele é só ele. Então, ele não vai valer mais que outros conhecimentos, porque os outros conhecimentos não são válidos, né?
para ele, as metodologias das ciências falharam em impor regras. Para ele, não tem como descrever as ciências e uma coisa regrada, né? Tipo, não tem como explicar a ciência com base em regras. Então, todas as metodologias teriam limitações. E aí, nessas limitações, que ele vai pegar o Vale Tudo, que vai surgir o Vale Tudo. Que, no caso, é a escolha pessoal, os julgamentos pessoais, os desejos subjetivos. Ou seja, tudo, o vale tudo, literalmente. Bom, para ele, a ciência não seria jamais superior aos outros tipos de conhecimento. Ele diz que os defensores das ciências, eles costumam só afirmar que a ciência é moral e não investigar a fundo, tanto a ciência como os outros conhecimentos. Então, para ele, para haver essa comparação, tinha que investigar a fundo as duas coisas que estão sendo comparadas. Porque, para ele, a ciência não teria um argumento decisivo de antemão que determinasse que ela é a maioral ou não, que ela é a superior ou não. Então, para isso que deveria ter as investigações. Essa falsa suposição de que a ciência é a maioral, que o método científico é o maioral, seria ruim, tanto para a sociedade em si, né? Tanto para os cientistas, como para a nossa sociedade em si, nós. Por conta que seria uma coisa imposta para a gente que a ciência é a maioral, que não deve ser contrariada e que ela está sempre certa. Porque seria uma coisa empirista e uma coisa extremamente indutiva, tipo, muito indutiva. Ele diz também que no interior das ciências, os praticantes são livres. Tipo, eles escolhem os métodos e o que eles quiserem usar. Não tem uma restrição metodológica. Então, eles poderiam escolher entre o método científico e outros métodos e não seria algo realmente imposto. Ou seja, o método, ele visa colocar as hipóteses em debate e discussão como em uma sociedade democrática, né? Que o mito e a ciência terão a mesma estrutura, já que o mito e a ciência têm a mesma estrutura para ele. Ele foi muito criticado pelas suas ideias radicais, e principalmente pela frase "tudo vale", e por sua crítica ao cientificismo. Muitos interpretaram essas ideias dele como um ataque à ciência, e ele ficou conhecido como o pior inimigo da ciência. No entanto, ele defendia várias formas de conhecer o mundo, não apenas pelo método científico. Seus principais pontos de críticas foram o anarquismo epistemológico, ou seja, isso era a ideia de que não há regra fixa na ciência, o que foi mal interpretado como defesa do caos. Outro ponto também foi crítica ao cientificismo, que ele achava muito errado considerar a ciência como a única forma válida do conhecimento. E um terceiro ponto foi a incompetência profissionalizada, que dizia que muitos críticos não entendiam direito suas ideias. Alguns achavam que ele queria destruir a ciência, e ele dizia que foi mal compreendido e defendia a liberdade de pensamento. Ele defendia também a democracia na ciência, com decisões mais abertas e supervisionadas pela sociedade. Alguns estudiosos dizem que ele não era contra a ciência, mas contra o cientificismo fechado e autoritário. Tipo assim, não aceitava ideias e tal. Era aquilo ali que a ciência dizia e pronto. Paul Feyerabend foi um filósofo conhecido por criticar a ciência e o modo como ela propõe que só existe um modo de se fazer ciência. Bom, ele propôs uma visão mais flexível e aberta, conhecida como anarquismo epistemológico. Mas qual era a sua ideia principal? A sua ideia principal a ideia central dele era de que o progresso da ciência, ela não segue um caminho fixo. Em vez de obedecer sempre um método rígido, a ciência, ela avança com criatividade, improviso, erros e muitas das vezes rompendo a barreira que é imposta sobre ela, né? E por isso ele ficou conhecido
com a frase vale tudo, ou seja, todo método de conhecimento vale. E qual era a sua ideia principal? Bom, a sua ideia principal era a frase vale tudo, ou seja, todo método de conhecimento vale. E a ideia central dele é de que o progresso da ciência, ela não segue um método fixo. Em vez de obedecer sempre, muitas das vezes a ciência ela avança com criatividades, erros, improvisos e muitas vezes rompendo a barreira que é imposta sobre ela. Por isso que ele ficou conhecido pela frase vale tudo. Na educação, ele defendia que os alunos deveriam ter mais liberdade para colocar suas ideias em práticas, até aquelas que parecessem estranhas ou não científicas. Isso ajuda a pensar de forma mais crítica e entender melhor as pessoas. E na política, ele dizia que a sociedade não pode se basear em uma única forma de pensar e que precisamos respeitar diferentes opiniões e formas de conhecimentos ou crença. Ninguém tem uma verdade única. Bom, e o que esse pensamento dele nos ensina nos dias de hoje? Nos ensina e mostra que a ciência, ela não é algo fechado ou perfeito, é uma construção humana cheia de erros e experimentações, e também de diferentes formas de pensar. E entender isso nos ajuda a enxergar a ciência de forma mais aberta, criativa e inclusiva.